Pois bem, o governador Rui Costa parece disposto a gastar uma boa parte do capital político que conquistou ao vencer a eleição com mais de 70% dos votos agora em outubro. Está lembrando a ex-presidente Dilma Rousseff, que venceu a eleição de 2014 tentando esconder a verdadeira situação do país, a verdadeira situação das finanças do governo. E aí, assim que passou a eleição, começou com o pacote das maldades. Assim está o governador Rui Costa. Não acabou bem para Dilma Rousseff. Política nos estados é muito diferente da política nacional. O governador Rui Costa controla completamente a Assembleia Legislativa, mas está mal na fita diante da população e principalmente diante do servidor público. A gente espera que a população agora não seja a próxima vítima, que não comecem a surgir medidas de aumentos de taxas e impostos para compensar o rombo nas contas do Estado. Ora, que rombo? Como é que tem rombo? Está há 12 anos na mão do PT. A gente já pegou ruim? Sim, então viesse com as medidas saneadoras ao longo desses 12 anos. Os 8 anos de Jacques Wagner não foram certamente anos de austeridade fiscal. O governo ficou dando complementação de orçamento para Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa, que é extremamente gastadora, está aí agora pedindo vários milhões, agora mesmo, ao governador Rui Costa, sendo que ano passado, só para fazer campanha para o senador, agora eleito, o presidente da Assembleia, Ângelo Coronel, devolveu um cheque de 555 mil, só porque 555 era o número dele como candidato. Um verdadeiro deboche do cidadão baiano, esse gesto do Ângelo Coronel em 2017, para chegar em 2018 e ele dizer que tem um buraco no orçamento da Assembleia Legislativa de não sei quantos milhões e que pede o dinheiro do governo. O Tribunal de Justiça quer 300 milhões. Enquanto isso, o servidor é que vem sendo penalizado com o pacotaço das medidas de austeridade para tapar o rombo do governo do Estado. Na semana que passou já foi aprovada uma parte disso e nesta semana veio o complemento que faltava para os professores, que foram surpreendidos com a notícia de redução das gratificações que eram pagas. Segundo uma das matérias que eu li, eu não vi o texto do projeto, essa redução é só para quem entrar. É redução de gratificação para quem faz curso de mestrado e doutorado. Era um incentivo à qualificação do professor. Esse incentivo vai ser reduzido, porque o doutor vai ter uma redução na gratificação de 25% para 20% e o mestre de 20% para 15%. Existiam outras gratificações de 5%, 10% e 15%, que eram para cursos de menos tempo de duração, mas também de qualificação, de especialização. Essas foram totalmente cortadas, vai ser zero. Novamente, torno a dizer, segundo uma matéria no Bahia Notícias, isso vai valer apenas para os novos, que requererem esse benefício daqui para diante. Mas como é que um governo que diz que a prioridade é a educação agora, para esse mandato o Rui Costa se elegeu falando isso, já começa cortando benefícios dos professores, reduzindo o incentivo para eles se qualificarem. A única coisa que se aproveita nessa ideia do Rui Costa é que vai atrelar o recebimento da gratificação ao resultado da escola. Não pode ser aquele negócio faz como se fosse só para o enriquecimento e engrandecimento intelectual, quero dizer, porque não vai ficar rico como professor, é claro, do indivíduo que faz e o aluno. O aluno aqui é a grande figura que importa na história toda. O aluno tem que aprender. Os alunos não aprendem na nossa escola. As escolas baianas são as piores no ensino médio, isso foi muito divulgado recentemente, mas não se divulgou que elas são as piores do Brasil, das redes estaduais do Brasil, também nas séries finais do ensino fundamental. Inclusive, o governador está agora fechando uma série de escolas aí, passando para os municípios, para se livrar do problema, já que não conseguiu nunca melhorar a qualidade da educação, que era muito ruim, péssima, com os governos carlistas e que não melhorou nada nos governos petistas. E agora achou-se uma solução, passa para os municípios e vai continuar ruim. Feira de Santana, por exemplo, é ruim
quase no mesmo nível de ruindade a municipal e estadual. E eu digo aí no mesmo período, anos finais do ensino fundamental, ou seja, 5ª a 8ª série de antigamente, 6º ao 9º ano, como é a nomenclatura hoje. Mas, pois bem, esse projeto da Assembleia, que foi para a Assembleia Legislativa para cortar gratificações de professores, ele foi, logicamente, considerado um absurdo pela APLB, que exigiu a retirada do projeto e marcou uma manifestação para esta terça-feira, dia 18, exigindo a retirada do projeto. Só que o governo foi mais rápido e votou na segunda-feira, votou o projeto, esvaziou a manifestação. Então, o outro Rui, que é o Rui Oliveira, da APLB, que é controlada pelo PCdoB e que é aliado, portanto, do governo do PT e do governador Rui Costa, mas o Rui Oliveira disse que dessa vez não se conforma não e que irá começar uma greve, que não vai iniciar o ano letivo de 2019. 2018 não dá para fazer mais greve, já acabou o ano, né? Mas 2019 ele promete endurecer com o governo. Apesar da parceria PCdoB-PT e, portanto, sindicato mais manso com o governo, houve uma grande greve no governo de Jacques Wagner, de mais de 100 dias. E, inclusive, o pagamento dessas gratificações foi utilizado como maneira de acalmar os professores e pôr fim à greve. E agora vem aí Rui Costa, numa medida, evidentemente, contrária aos professores e que faz com que, no mínimo, haja um desinteresse de outras pessoas entrarem ou quem já é professor de se qualificar. Então, vai gastando o seu capital político o governador Rui Costa. Em Feira de Santana, o prefeito Cover Martins assinou um contrato com a Caixa Econômica para pegar empréstimos de 100 milhões de reais para dar um upgrade, para dar uma geral no centro da cidade. Tem que ser um dinheiro tem que revolucionar o centro da cidade. Porque, primeiro, precisa. Segundo, não é pouco dinheiro, não. 100 milhões dá para fazer muita coisa. Agora, eu acho que é uma ótima medida. Isso pode alavancar até a candidatura de de Cover Martins como candidato à reeleição em 2020, desde que essas obras sejam bem feitas, bem planejadas, bem executadas, o que não acontece nas obras da Prefeitura de Feira de Santana. Você quer ver? Olha essa foto aí da ponte de Jaguara, que estava tendo muita reclamação, da ponte que atravessa a represa de Jaguara. Estava tendo muita reclamação pelo mau estado de conservação e a Prefeitura orgulhosamente exibe essa foto desta obra ridícula, absolutamente lamentável e assustadora até para quem precisa usar isso daí, a qualidade desse serviço, dessa barragem. Isso já da construção, não é da reforma, não. Não é desse asfaltinho, fuleiro que foi posto aí em cima que você vê na foto, não. É a barragem em si mesmo. É aquele padrão de qualidade das obras do período de José Ronaldo. Aquele negócio bem chinfrim mesmo, bem ruinzinho. Aí economizar desse jeito também não vale. Tem que fazer, quando tem que fazer um negócio que é preciso qualidade, é uma estrutura aí importante, uma estrutura arriscada também, se houver um problema, se quebrar a barragem, etc. Então tem que fazer bem feito. Há um grande mérito do período de José Ronaldo é o rigor com que as contas da prefeitura são administradas, são tocadas. E isso é um grande mérito do José Ronaldo, é o que garante, por exemplo, hoje em dia a prefeitura ter a capacidade de pagamento e a capacidade de contrair o empréstimo de 100 milhões junto à Caixa, coisa que o governo do estado, por exemplo, não tem. Inclusive vai servir para terminar os viadutos, né? Porque os viadutos foram feitos sempre pela metade. Todos eles, inclusive da Cidade Nova, que não eliminou todos os cruzamentos e que é o maior de todos, que foi a obra mais importante, mais demorada dentro dessa onda aí de construção dos viadutos. E os outros da Maria Quitéria, da Getúlio Vargas, da João Durval, eles são pela metade, né? Você tem uma pista dupla que de repente estreita, só dá passagem a um carro na hora de subir o viaduto. E a promessa é que com esse dinheiro também se vai fazer, não sei se de todos, mas pelo menos uma parte desses viadutos serão alargados. A prefeitura também está anunciando que vai ser preciso gastar 33 milhões. Veja você, esses 100 milhões são para reformar todo o centro da cidade. E vai gastar 33 milhões para concluir finalmente o centro de convenções, esse abacaxi
iniciado pelo governador Paulo Souto em 2006 como uma obra eleitoreira, que não adiantou nada porque ele perdeu a eleição em primeiro turno para o Jacques Wagner, e nunca concluído pelos governos petistas que prometeram, enrolaram, enganaram o feirense, aqueles que ainda acreditaram nessa obra, que foram pouquíssimos, que à medida que o tempo passava se viu que não ia dar em nada mesmo, e finalmente repassaram para a prefeitura. Deve ter uma responsabilidade ainda com uma parte desse orçamento e vai a prefeitura assumir também, porque vai utilizar o espaço e acaba-se essa polêmica que dá até vergonha de dizer isso, dura mais de uma década. É inadmissível uma coisa tão básica, tão simples, acaba durando, se arrastando por mais de uma década. Veja, foi em 2006, 2016 foi o 10º aniversário, nós vamos entrar agora em 2019. Sabe Deus se até o fim de 2019 acaba, mas lá se vão 33 milhões, mas é necessário terminar. Vamos ver se termina e se começa a ter uma utilidade real e concreta. Dizem que vai ter um auditório para 5 mil pessoas, vai ser alguma coisa útil, relevante, significativa para a cidade e para a prefeitura também, que paga muito aluguel por aí. Poderá dispensar, talvez, espera-se, uma parte deles com esta construção. Hoje, então, estamos já na segunda quinzena de dezembro e já entrando naquela semana em que as coisas vão parando e, portanto, às vésperas da virada do ano. Virada do ano, entrada de um novo governo no nível federal, um governo que começa com muita expectativa, a maioria da população está apostando que vai ser um bom governo, mas que está encrencadíssimo já por conta daquela história dos assessores que não trabalham, do senhor Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e senador eleito pelo Rio de Janeiro. E também o dinheiro que vai parar na conta de um desses assessores, o tal que depositou 24 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e cuja justificativa foi a coisa mais ridícula, mais esfarrapada que se possa imaginar do presidente Jair Bolsonaro, quando disse que ele não tinha tempo de ir ao banco e por isso pediu para depositar na conta da mulher. Bom, primeiro, ele vive indo ao banco, fez um monte de foto aí, passando indo para o banco. Fez durante a campanha, apareceu algumas vezes ou depois da eleição, ele nos caixas eletrônicos. Por coincidência, né? Justamente isso, fazendo justamente isso. Segundo, se ele não tinha tempo, por que não depositou na conta dele, já que foi um depósito em cheque? Meu Deus do céu, que desculpa absolutamente ridícula. Mas o problema está sendo justamente esse. Fica tão evidente que há ali uma coisa de o senhor Fabrício Queiroz ser um receptor dos cheques ou do dinheiro, do salário dos assessores, para depois provavelmente repassar de volta para o dono do mandato ou os outros, né, os membros da família, todos donos de mandato, que está difícil construir uma nova versão e até agora o Fabrício Queiroz não apareceu. Por que são tantas coisas juntas assim? Primeiro, a movimentação do Fabrício foi a primeira coisa que veio à tona. Segundo, o cheque na conta de Michele Bolsonaro. Terceiro, se descobriu que vários desses assessores não trabalhavam, não davam expediente. Teve um que passou a maior parte do tempo em Portugal, imagine você. E por que eles então eram assessores e não precisavam dar expediente? Porque também eles devolviam o dinheiro que recebiam. Uma parte relevante do dinheiro que recebiam. Foram encontrados 8 ou 9 assessores depositando na conta do Fabrício Queiroz. Bom, então o Fabrício Queiroz é um cidadão privilegiado, né? Deve morar super bem, não, mora numa casa bem precária, num local também nada privilegiado. E ainda precisou de dinheiro emprestado do senhor presidente eleito, que, por causa desse empréstimo, então ele depositou aquele cheque na conta de Michele Bolsonaro para pagar uma parte desse empréstimo. Ora, uma história dificílima de engolir, talvez seja por isso que o assessor tenha dado esse chá de sumiço até hoje, desde que a história veio à tona, ele não apareceu. E aí existe essa expectativa. Como é que vai ficar essa história? E, obviamente, essa história embaraçosa já é, inclusive, usada como forma de pressão sobre o presidente pelos agentes da política. Aqueles de quem ele vai precisar
para, primeiro, não fazer uma CPI sobre isso, segundo, votar os projetos que ele deseja votar. Enfraqueceu-se já nesse campo. E também os generais, os militares do governo, porque o Jair Bolsonaro a gente chama de capitão, então, mas lembremos que ele foi mandado embora do Exército por causa das confusões que aprontou por lá, que é um outro departamento, a gente não vai entrar aqui nesse vídeo agora, nesse momento, mas o governo está cheio de generais. Aí sim, homens muito ciosos da sua imagem, muito ciosos do seu prestígio junto à sociedade hoje, que acredita que a solução pode vir deles, muito ciosos da sua fama de honestidade, e o Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, se colocando aí o tempo inteiro, definitivamente não será um vice decorativo o senhor general Hamilton Mourão. E tem se colocado, entrevista após entrevista, a veículos nacionais, grandes e menores, e veículos estrangeiros, como um homem que tem capacidade para assumir o trabalho. E como um homem de diálogo, e como um homem ponderado, e que defende a conversa com a oposição, como a gente já falou aqui, e também com a imprensa. Não é um vice decorativo, com toda certeza. Hamilton Mourão está no aquecimento, se o governo Bolsonaro vier a fracassar. E do jeito que eles batem cabeça, as coisas se complicam ainda mais. Por falar em bater cabeça, nesse fim de semana, o jornal O Globo colocou como manchete o filho de Jair Bolsonaro propondo a pena de morte para alguns tipos de crimes, entre eles o tráfico, ou políticos corruptos que tiram dinheiro da saúde, esse tipo de coisa, mas o próprio presidente disse, não, isso não entrou na campanha, não é compromisso de campanha, não foi prometido, não foi falado, eu não quero que isso seja mais um foco de problemas de exploração aí contra o governo, né? E já pelo Twitter ele já descartou essa ideia. Na verdade, as pessoas que acreditam na pena de morte como solução para a criminalidade no Brasil estão se iludindo. A gente já tem uma pena de morte extraoficial no país. Mata-se e mata-se aos milhares, são 60 mil mortes no Brasil. E essa é uma pena de morte exercida do modo que os adeptos da violência mais acreditam, né? Ou seja, na base da lei do mais forte. Não é preciso um processo demorado e custoso ainda, oneroso, e finalmente uma sentença, e se esperar por uma execução, uma coisa que demora anos, quando você tem esquadrões da morte, quando você tem traficantes brigando entre si, disputando poder, quadrilhas, milicianos, etc., que simplesmente se aborrecem com alguém que está devendo, que está ameaçando o seu domínio territorial e manda matar, manda executar. E lá se vão muitos tiros e o problema está solucionado, entre aspas, a pena de morte está decretada aí. Essa é a pena de morte do Brasil. Se alguém acha que instituindo na lei a pena de morte, coisa que a Constituição já veta, seria muito difícil de fazer, a criminalidade seria combatida, está totalmente enganado e iria se decepcionar ao ver que uma pena de morte legalizada não é uma licença para matar, é algo que tem que obedecer a um processo legal e, como normalmente é da natureza dos processos legais, longo, custoso e demorado.